Bom dia, pessoal, bom dia. Saudade de vocês, né? Hoje nós vamos ter mais uma aula, infelizmente, né, não presencial, mas logo a gente vai estar juntinho, tá? Eu vou marcar com vocês uma aula online, tá? Pra gente poder discutir os assuntos que nós vimos até agora. Então, a divisão do conteúdo, tá? A divisão do conteúdo no primeiro colegial, eu trabalho com vocês até a aula 7 e o Guilherme vai dar 8 até a aula 18, tá? Então, eu fui até a parte de gráficos e a aula, que é a aula 7, 8 e 9, fases e componentes e separação de misturas, faz parte da matéria, da parte do Guilherme. Da apostila 2, a gente dividiu, eu começando a partir da aula 32. A gente faz isso para que um não atrapalhe o andamento do outro, porque em química a gente tem uma sequência que às vezes uma aula precisa da anterior. Então, para a gente não atrapalhar um conteúdo do outro, a gente separou assim, tá? Então, eu vou começar na apostila 2 a partir da aula 32 e uma boa parte da apostila 3 eu que vou trabalhar com vocês, que é a parte das substâncias, tá? Mas eu não começo agora na aula 32. Eu acho melhor a gente primeiro ver as substâncias, os ácidos, as bases e os sais, para depois trabalhar a teoria da 32, tá? Que aí vocês vão perceber que fica mais fácil, tá bom? Então, hoje a gente vai começar com o primeiro tipo, a primeira classificação que a gente fala de uma função, né? A gente está trabalhando aqui os compostos inorgânicos. No ano que vem, no segundo colegial, vocês vão trabalhar os compostos orgânicos. Os compostos inorgânicos, eles são divididos principalmente em ácidos, bases, sais e óxidos, tá? Que é o que a gente vai trabalhar. E dentro disso, a gente também vai trabalhar algumas reações. E nós vamos começar com ácidos. O termo ácido, quando você fala assim, eu tô com um alimento, consumi um alimento que tem muito ácido, né? O que a gente sente na boca? Um sabor azedo. Isso é característica de alimentos, né? Quando eu possuo alimentos que têm ácido. Então, laranja, limão, a gente sente, né? Abacaxi, a gente sente esse azedo. Quando a gente trabalha bases, eu vou comentar com vocês que a base, quando tem no alimento, a gente percebe, porque a gente fica com a sensação que a boca fica amarrada, a língua fica áspera, tá? Aí a gente vai trabalhar as bases e assim por diante. Então, hoje a gente vai começar com os ácidos, não vamos ver todos, tá? Não vamos ver a aula 34 e 35, porque a gente teria só uma aulinha, então eu vou depois direcionar, lá na orientação no plural, eu vou direcionar quais são os exercícios que vocês conseguem fazer, tá bom? Então, ácidos. Vários cientistas, eles classificam, dão uma teoria e normalmente a gente dá a teoria deles, falando o nome deles, tá? Então, a gente vai começar pelo conceito de ácidos de Arrhenius, tá? Que foi um cientista que fez esse estudo. Então, como Arrhenius definiu o ácido? Ácido é todo composto que em água libera H+. Tá? Então, os ácidos inorgânicos, que é o que a gente está trabalhando no primeiro colegial, você vai perceber que na fórmula começa com hidrogênio. Tem duas substâncias que começam com hidrogênio e que não são ácidos. A água e a água oxigenada, que é H2O2. Todos os outros compostos inorgânicos que começarem com hidrogênio pode classificar como sendo ácido. Então, Arrhenius falou, ácido é todo composto que em água ele vai liberar esse hidrogênio como H+. Depois que eu coloco água, a gente coloca essa simbologia de aquoso, tá? Aquoso significa que você dissolveu a substância. E no caso do ácido, você vai ter a formação de íons. O H+ vai ficar como mais, sempre H+, e o que tiver junto com ele com a carga menos. Esse processo é chamado de ionização. Outra característica de ácidos. Além de possuir sabor azedo, quando eu tenho alguns alimentos, eles corroem metais que não são nobres, tá? O que seria isso? Se eu colocar ouro, uma correntinha de ouro. Ouro é um metal nobre, é um metal que não tem facilidade de reagir. De uma maneira para vocês entenderem um metal que é nobre, é aquele metal que não dá alergia, né? Que não tem facilidade para reagir. A gente dá o nome de metal nobre. Se eu pegar
o ouro e colocar dentro de um ácido, ele não vai reagir, tá? Porque ele é nobre. Agora, se eu pegar ferro, que não é um metal nobre, né? E colocar dentro de um ácido, ele vai sofrer corrosão, tá? Então, quais são os metais nobres que não sofrem corrosão? Ouro, né? De todos é o metal mais nobre, mas titânio também não tem tanta facilidade, tá? Platina, tem outros metais também, mas se vocês souberem do ouro já fica legal, que é o metal nobre. Então, esse ácido em água vai liberar H+, e o que tiver com ele, menos. Então, se eu tiver esse ácido aqui, esse é o ácido que a gente tem no estômago, tá? Daqui a pouco a gente vai trabalhar nomenclatura de ácidos sem oxigênio, hoje, tá? Na semana que vem a gente vai trabalhar a nomenclatura de ácidos com oxigênio. Então, aqui, esse é o ácido que a gente tem no estômago. Na hora que eu colocar em água, o H sai como mais. Quem estava junto com ele? O cloro. O cloro vai ficar como menos, tá? Aquoso. Isso é chamado de ionização. A carga negativa aqui é porque aqui é positiva e tem que cancelar, né? Só tinha um hidrogênio. Esse composto aqui é um composto muito tóxico. Eu acredito que vocês tenham assistido aquele filme Menino, do Pijama Listrado, tá? E aí no final, na cena final, o que causa, né, a morte de quem tá naquela sala lá no campo de concentração é a formação dessa substância aqui, muito tóxica, tá? Que é o HCN. Ele é um ácido. Se eu colocar ele em água, ele vai liberar esse H+. O que sobrou aqui? CN. Você não vai separar o C do N, você vai colocar tudo junto. CN, tudo junto com a carga negativa, -1. Aquoso. Mas nem sempre o ácido só tem um hidrogênio, tá? A gente chama esse hidrogênio que sai aqui, a gente chama de hidrogênio ionizável, tá? É o nome que a gente dá. Às vezes a gente pode ter mais de um, que é o caso desse ácido aqui. Esse composto é o que dá aquele cheiro de esgoto, o ovo quando tá podre, tá? É esse composto aqui. Só que ele tem 2 hidrogênios. Então, quando você colocar em água, você vai liberar 2H+. Tá vendo que esse 2, gente, vem aqui na frente. Porque o H é sempre mais. Se você tiver mais de um, você vai colocar aqui na frente. O que sobrou aqui? Sobrou o S. Com que carga? A carga do negativo é quantos hidrogênios você tirou. Se você tirou 1, é -1. Se você tirou 1, é -1. Quantos hidrogênios você tirou aqui? 2. Então, isso daqui é -2, que a gente costuma colocar primeiro o número e depois a carga. Mas você pode inverter, tá? Isso não faz diferença. Não se preocupe porque a gente vai trabalhar essa ideia em outras aulas, tá? É só para eu dar a definição. Então, o ácido é todo composto que em água libera H+, pelo conceito de Arrhenius. Esse processo é chamado de ionização. Se ele sai como H+, quem fica com carga negativa. Se você tirar um hidrogênio, carga negativa de -1. Se você tirar mais de um, a carga é a quantidade que você tirar. Essa ionização aqui que a gente está fazendo é a total. A gente está tirando todos os hidrogênios, tá? Depois a gente vai trabalhar outras também. Agora, a gente vai começar a dar nome, tá? Como que a gente faz para dar nome para ácidos? Quando o ácido não tem oxigênio, deixa eu apagar aqui, gente. Aqui. Vou ter que apagar aqui porque minha luzinha é pequenininha, né? Então, ó, quando o ácido não tem oxigênio, ele é classificado como hidrácidos. Hidrácidos é ácido sem oxigênio. Na folhinha que eu vou passar para vocês de roteiro teórico, eu vou escrever isso, tá? Não tô escrevendo aqui para a lousa não ficar muito cheia. Quando eu tenho um ácido sem oxigênio, como que eu faço para dar nome para ele? Eu escrevo a palavra ácido, lembrando que é sempre depois que eu coloco em água, né, que a gente chama de ácido, e aí eu coloco a terminação hídrico.
quando o ácido não tem oxigênio, todos vão ter terminação hídrico. Então, os importantes, tá? HCl. Esse ácido é muito importante, hein, gente? Por que é importante? Porque ele tem no nosso estômago, tá? Hoje vocês precisam saber substâncias do dia a dia. HCl não tem oxigênio. Então, você vai escrever ácido. Qual é o nome do Cl? Pega a tabela para ver, é o cloro. Só que você não vai escrever cloro hídrico, né? Hídrico. Você não vai escrever assim. Quando aqui terminar em vogal, você tira a vogal e coloca o hídrico. Então, vai ficar, vamos tirar aqui a vogal O, ácido clorídrico, tá? Que é o ácido que a gente tem no estômago. Esse ácido também é usado quando tem construção e depois da pintura, um pouco de cal de reboque que cai no chão, eles limpam o chão com esse ácido. Ele tem o nome usual de ácido muriático. Também ele é utilizado para isso, para fazer limpeza de pisos, tá? É um ácido forte. Outro ácido, HF. Ah, como que a gente dá o nome desse ácido? Ácido. Quem que é o F? Não é ferro, é flúor. Flúor não termina com vogal, então não precisa tirar a vogal. Flúor, vou colocar aqui terminação hídrico. Ácido fluorídrico. Esse aqui é usado para fazer gravação em vidro. Ele é o único ácido, assim, né, dos que a gente tem no dia a dia que reage com vidro, tá? Os outros ácidos são guardados em vidro no laboratório, ele não. O HF é usado para fazer gravação em vidro porque ele reage. O número do chassi no carro que fica no vidro é feito com esse ácido aqui, o HF, tá? Isso é título de curiosidade. Esse precisa saber que tem no estômago, tá bom? HI, vamos colocar aqui alguns principais. HI, vou colocar o H2S, que tem cheiro de ovo podre que a gente fez. Vou colocar o HCN e vou colocar o HBr, tá? O I é o iodo, então aqui é o ácido. Você não vai escrever iodo hídrico, O terminou em O, tira a vogal. É o ácido iodídrico, tá? O S, gente, tem um nome, é um enxofre, mas a gente usa um prefixo quando é enxofre, a gente usa sulfur. Então, aqui é o ácido sulfídrico. Ácido sulfídrico. Sulfídrico. Cuidado que tem o sulfúrico, que a gente vai ver na semana que vem, que é ácido com oxigênio. O sulfídrico não tem oxigênio, tá? Que é o que tem cheiro de ovo podre. O HCN vai ser um nome diferente, porque aqui tem carbono e nitrogênio, não é só um elemento, para eu poder colocar o hídrico, tá? O nome é cianídrico e é um ácido importante, cianídrico, que costuma aparecer, então tem que estudar, tá? E mais um aqui que é o HBr, que é o ácido bromídrico. O BR é bromo. Olha a tabela periódica. Ácido bromídrico. Tá? Então, esses daqui, gente, são os principais que nós temos, que vocês têm que saber, certo? Então, para a gente finalizar essa primeira parte. Ácido é todo composto que em água libera H+. Esse processo é chamado de ionização. Quem tiver junto com hidrogênio vai ser liberado como menos. Ácidos inorgânicos começam na fórmula com hidrogênio, estão vendo? Menos água, começa com hidrogênio e não é ácido. E água oxigenada, que é o H2O2, tá? Dos outros, o que for inorgânico, começa com hidrogênio. Quando você coloca em água, você vai liberar esse hidrogênio como H+. Então, ó, aqui libera H+, esse é F-, H+ e menos. 2H+, S menos 2, S2 menos. H+, CN menos, não vai separar o C do N.
HBr libera H+, sobra Br-. Nomenclatura. A gente divide, a gente classifica o ácido em ácido com oxigênio e ácido sem oxigênio. O que não tem oxigênio é chamado de hidrácidos. E os ácidos, os hidrácidos, você vai dar o nome colocando a terminação hídrico. Fluorídrico, iodídrico, clorídrico, bromídrico, cianídrico. Esse aqui, o sulfídrico, cuidado que enxofre a gente não fala enxofídrico, tá? A gente não fala. E aí, então, a gente depois, na semana que vem, nós vamos ver a nomenclatura dos ácidos com oxigênio, que são chamados de oxiácidos, tá? E outras classificações. A gente classifica o ácido pela quantidade de hidrogênios que sai como H+. Então, aqui a gente fala que esse é um monoácido, aqui a gente fala que é um diácido, tá? Mas aí a gente vou colocar na semana que vem, tá bom? Vou obedecer aí o tempinho de uma aula que a gente teria, tá bom, gente? Então, bom estudo para vocês. Depois na orientação eu vou colocar qual o exercício que dá para vocês resolverem, tá bom? Gente, não é muita coisa, tá? Então deixa em ordem, porque quando a gente entrar nos ácidos com oxigênio, aí vai ter mais coisa, tá? Mais teoria para vocês. Então, um beijão aí, bom final de semana.